Olá, eu sou o professor Henrique e sejam bem-vindos a mais um episódio de Falando de Gestão com o professor Henrique Gâmbaro. Hoje eu estou com um convidado aqui que vai trazer uma inversão do que nós entendemos como marketing. E a visão dele é muito bacana e é um cara muito experiente no que faz. Quem é? É o Fábio Maneiro, ele é executivo de marketing do Hospital do Câncer de Londrina. Seja muito bem-vindo, Fábio. Olá, meu amigo, né, e Opa! colega, professor Henrique. Uma satisfação em estar aqui. Vamos falar um pouquinho do marketing social, falar aqui da captação de recurso, marketing de uma entidade filantrópica. Sim. Mas como assim o marketing? Como você falou aqui no bate-papo, né, Henrique? Sim. Nós temos que partir de dentro da organização, fazer a gestão interna primeiro, preparar um bom produto, Sim. né, um produto com transparência para mostrar essa credibilidade, essa transparência, essa prestação de conta para a comunidade confiar, os empresários confiar na entidade e ir a campo buscar recursos. Sim. Porque sempre por trás de tudo isso, Henrique, tem um propósito muito maior, meu amigo. E é honrado, né? Para você entender o que o Fábio faz, ele é o cara responsável por todo o programa de doação do Hospital do Câncer de Londrina. E não é pouca coisa. Isso que é o bacana, né, Fábio? Não é pouca coisa, não são poucas pessoas envolvidas. Ô, Henrique, eu falo que nós fazemos parte de um time, e esse time, assim, eu particularmente me considero a ponte. Sim. A ponte entre uma diretoria competente, uma gestão baseada em indicadores, humanização, tratando nossa entidade com muito propósito, tratando o paciente como realmente o nosso maior patrimônio e... Para tudo isso acontecer, nós precisamos do quê? De recurso. Sim. Recurso que vem do SUS, que vem de convênio, que vem do governo e da comunidade. E da comunidade. Então, nós fazemos parte de um processo que nós somos a ponte entre a entidade e os doadores, né? Os verdadeiros abnegados que deixam o seu trabalho, deixam sua família para lutar em prol do nosso hospital e dos nossos pacientes. E lembrando que o Hospital do Câncer é uma referência de Londrina, né? Eu sou londrinense, vivo aqui há muito tempo, e o Hospital do Câncer sempre foi uma referência em Londrina. Ele sempre foi uma referência de qualidade, uma referência de tecnologia, uma referência de tratamento, não é isso? Henrique, uma referência hoje nacional. Nacional. Quando nós falamos, por exemplo, do nosso complexo de radioterapia, já estamos no âmbito de América Latina. Então, isso tudo aqui em Londrina, nós temos um complexo de radioterapia, onde nós temos o aparelho Bravo, que faz bracterapia, o Halson, que é o aparelho de fazer radioterapia. E nós não temos somente a tecnologia, porque não é suficiente você ter uma Ferrari com piloto de Fusca. Não tenho dúvida nenhuma. Então, o Hospital do Câncer investe em capital humano. Hoje nós trouxemos o Dr. Diogo, né, que veio de Barretos, uma referência nacional, né, na radioterapia. E hoje nós temos parceiros, né, que patrocinam, que ajudam o Hospital do Câncer, que vai, às vezes, lá no Sírio-Libanês, no Albert Einstein, fazer um tratamento, fazer uma cirurgia. Aí, na continuação do tratamento, né, o paciente pede, eu quero continuar nos melhores médicos do Brasil. A pessoa fala, pois radioterapia está lá em Londrina. Então é um orgulho para nós. Por quê? Como eu falo, o capital humano é o maior patrimônio de uma organização. Certo. Nunca podemos perder esse parâmetro. E a nossa diretora, Mara Fernandes, ela já foi diretora, vice-presidente, conselheira da ABFIC. O que é a ABFIC? É a Associação dos Grandes Hospitais de Câncer do Brasil. Sim. Então, a Mara, que tem mais de 50 anos do Hospital do Câncer, né? Eu acho que assim, é uma grande professora para todos nós, nossa diretora. Ela vê o que tem de melhor em São Paulo e traz para nós. Sim. Vê o que tem de melhor na Bahia e traz para nós. Viaja para congresso em Houston, nos Estados Unidos, né? Então, assim, aonde tiver o que tem de melhor na oncologia, ela, o Edmilson, a nossa diretoria, traz aqui para nós. Então, perfeito. Assim, nós não testamos, sim, nós implantamos o que tem de melhor no Brasil e fora do Brasil. Que bacana, Fábio. E o Hospital do Câncer está aí há quanto tempo já? Que bacana, 60 anos em 2025. Por uma cidade... Um ano especial. é? Um ano especial. Esse ano, agora em novembro. Agora, exatamente. Muito legal, muitos 60 anos completando esse ano. Esse ano. Que beleza, cara. E para uma cidade que tem 90 anos...
praticamente nasceu junto, né? Nasceu Um pouco junto. depois. É. E a nossa fundadora, Lucila Balalai, né? Sim. Baiana. Se eu não me engano, ela morava no Rio de Janeiro, veio para Londrina, construiu, né? O primeiro centro de prevenção. Não. Tudo bem. A chuva veio, né? Tá chovendo. Não sei se vocês estão escutando, mas tá chovendo. Tá chovendo lá fora, né? Tá chovendo lá fora, Henrique, daí ela veio para cá para montar, porque naquela época não tinha o SUS, era o INPS. Então tinha mulheres que não tinham condição financeira, não era empregada, não tinha condições de fazer um preventivo. Daí ela criou o Instituto de Prevenção, né, diagnóstico de câncer de mama e colo de útero. Que visão, cara. Isso em 1960. Pequena. Uma lutadora. Sim. Inclusive a Mara Fernandes trabalhou com ela, né? É a pupila dela e hoje é um monstro de gestão. Então, nascia ali o Instituto de Câncer de Londrina, né? Que, na verdade, hospital... Aí depois do Instituto de Prevenção veio o Hospital Antônio Prudente, né? Que nós evoluímos para o Instituto de Câncer de Londrina e a razão social Instituto de Câncer de Londrina e o nome fantasia Hospital do Câncer de Londrina. Que eu falo que esse D não existe. Porque ele não é de Londrina, ele está em Londrina. Sim. Mas hoje ele já é do Paraná, do país e da América Latina. Londrina também tem essa característica de nós servirmos quase todo o estado, né? Até pelo HU, pelo Hospital Evangélico. Somos uma referência na saúde. Graças a Deus, cara. Agora também, né, com algumas escolas, né, de medicina também aqui que vieram para cá privadas, né? Sim. Além da nossa UEL. Então é um polo, né? Como você falou, odonto, fisioterapia, tudo relacionado a essa parte aí. Realmente, o Londrina é um grande polo, Henrique. Eu fico muito feliz com isso, Fábio. E, Fábio, como é que você chegou aí no Hospital do Câncer? Qual que é a tua história? Você foi estudar o quê para estar aí hoje? Para estar, né, nesse hospital que é uma referência. O Henrique, falando em estudo, né, falando de universidades que trouxeram agora a medicina para Londrina, sim. Na ocasião, eu me formei em administração, né? Sim. Aí, na sequência, fui fazer uma especialização na PUC. Perfeito. PUC Londrina, havia acabado de chegar em Londrina. Foi lá no Marista. Exato. Acabou de chegar e primeira especialização, né? Até então, via PUC, falava, não é do meu alcance, mas vi financeiramente, valia a pena. Professor Miura era o coordenador. Professor Miura. Um abraço, professor Miura. Né? Tive aula. Aí eu tive aula com outros colegas, né? Que eu tive aula lá na universidade que eu me formei, Luciano Munk. Opa, também um grande Nossa abraço, senhora, professor. Um monstro de gestão, né? Então ali, e eu estava no momento na minha carreira, na empresa que eu estava, sim. Eu estava insatisfeito, querendo buscar algo maior, uma empresa um pouquinho limitada. Aprendi muito naquela empresa. Na área de empreendedorismo, era uma referência. E eu queria aprender um pouco mais e ir para a minha área. Aí, nesse meio tempo, o professor Komura foi meu orientador da minha monografia. Um outro abraço, professor. Aí ele foi meu orientador e ele estava, nessa época, em ligação com a Unimed de Londrina. Falou, Fábio, tem uma oportunidade no Hospital do Câncer de Londrina. Que na época, o Gâmbaro, não é o que é hoje. Né? Há 17 anos atrás, a atual diretoria tinha assumido, fazia até então 3 anos e meio, tinha mudado a gestão já do hospital, mas a sociedade não conhecia. Sim. E eu fiquei até com receio de entrar. Passei pela entrevista e eu não fui selecionado no primeiro momento. 45 dias depois me ligaram, o RH do Hospital do Câncer, e falaram, olha, Fábio, por sinal, um Fábio entrou, não passou nos 45 dias de experiência. Certo. E uma das diretoras falou que quer você. Vamos para lá. Eu falei, fui lá. Comecei como vendedor de rifa no Hospital do Câncer. Fiquei ali por 4 anos, né, querendo almejar subir e tal. Como é interessante essa parte, que é algo que foge um pouquinho da parte de business, da parte de gestão. Eu tinha muita ambição profissional, queria ganhar mais, queria subir na empresa, ter equipe, ter gerência. E batia. Depois de 4 anos, eu tive a oportunidade em um banco, passei na entrevista, conversei com o presidente, saí na sexta, voltei a trabalhar no domingo. Fiquei 2 dias ali fora, desisti de ir para o banco, voltei, e ele falou que ele ia me dar uma oportunidade e ia triplicar. Não o salário, mas sim o trabalho. Seu Nelson de Queijo... Mas isso é muito legal, cara. E assim, eu vi que ele confiou em mim e eu pedi uma contraproposta para ele.
Eu falei, pode triplicar meu trabalho, o trabalho. Sim. Porém, eu quero ter autonomia. Eu quero fazer do meu jeito. Mas o que você quer fazer aqui? Tem um tal de Carnê aí que já tem 20 anos, está parado, tem um número pequeno de doador. Eu quero investir o meu conhecimento, meu suor nesse projeto. Certo. Nessa época eu estava dando aula na universidade. Mentira. Nessa época eu era tutor de sala. O que eu fiz? Me desliguei da entidade que eu estava como tutor de sala. Sim. Regacei a manga, fui trabalhar no Hospital do Câncer nessa nova frente, com mais autonomia, com mais confiança da presidência, né? Por isso que a gestão é tudo, liderança. Então, Sim. quando o presidente me deu esse voto, eu falei, opa, agora eu vou me dedicar. Certo. Aí, Henrique, comecei a trabalhar 24 horas em prol do hospital. E automaticamente tudo começou a acontecer. O projeto, que até então entrava 20 mil por mês, foi para 40 no mês seguinte, foi para 50, 100, bateu 300 mil. Que Na bênção, época, Fábio. Henrique, era um valor muito alto. 300 mil hoje é um valor significativo para qualquer organização. Mas a nossa organização tem um custo muito alto. Sim. E naquela ocasião, o déficit era em 500 mil, 500 mil. E até então o presidente chegou em mim, o vice-presidente, Dr. Rubens, na ocasião, falou, olha, nós vamos chegar em 500 mil. E nós chegamos com 1 ano de dedicação a esse projeto. Certo. E esse projeto, né, abriu as portas para mim em tudo. Por quê? Eu fui convidado pela professora que era diretora da pós-graduação da Unopar, que estava em São Paulo, que viu o nosso trabalho aqui no Hospital do Câncer, Sim. me convidou para montar a especialização em administração hospitalar. Olha que bacana. Então, que reconhecimento, né? Reconhecimento. Que reconhecimento. Então, quando eu mudei meu propósito de vida, de trabalho, Deus começou a abrir portas, né? O resultado do trabalho, porque é um trabalho que nós envolvemos muitas mãos. Sim. Eu falo que ninguém faz nada sozinho. É. O hospital está onde está porque tem muitos diretores voluntários, tem milhares de voluntários, doadores, médicos, uma equipe de funcionário, uma equipe de gestores que se dedicam, Sim. que se dedicam muito mais do que recebem. Sim. Então são pessoas, então assim, eu aprendo muito. E esse aprendizado me alavancou, que eu fui contemplado com esse convite. Sim. Sentei com o pessoal de São Paulo, né? Falei, olha, pessoal, eu tenho muita vontade de trabalhar, mas eu nunca montei um curso. Sim. Pessoal, Fábio, eu tenho certeza que montar um curso perante o trabalho que eu acompanhei que você está fazendo é mais tranquilo. Sim. Montamos um curso, né? Contratamos tutor eletrônico, professores, né? Professores que, olha que interessante, como abriu a porta para mim o Hospital do Câncer. Certo. Professores que me deram aula, que eu admiravam, que me ensinou. Começaram a dar aula no curso que eu era coordenador. Perfeito. Então, assim, foi uma realização de um sonho. Que legal. E também para buscar pessoas capazes, né? Porque se você vê um curso de gestão hospitalar, era uma coisa muito restrita, muito em poucos lugares e com muito pouca gente fazendo. E era uma necessidade muito grande. Sem dúvida. E hoje ainda, Henrique, é uma necessidade. Por quê? Um hospital, o que é? É uma empresa. Sem dúvida. Né? Então, como você muito bem falou, a gestão de um hospital privado é uma, Sim. mas é gestão. Sim. De um hospital filantrópico é outra, mas Sim. é uma gestão. Sim. E até do hospital público. Sim. Também é uma gestão, né? Que, como você muito bem citou, o nosso Hospital HU, né? Sim. Que case de gestão que teve no último, Sim. na última gestão. Então, assim, é uma gestão, um aprendizado. E no Hospital do Câncer, por ter na diretoria grandes empresários de Londrina, eu pude aprender muito. E o Hospital do Câncer trouxe a visão, o conhecimento de grandes empresários para a filantropia. Uma coisa que eu sempre vi dentro do Hospital do Câncer é que sempre a sociedade está muito envolvida. Muito engajada. Então, nós escolhemos a dedo, hoje a gestão do Hospital do Câncer, nós temos os nossos associados, que é um grupo de voluntários, né, um grupo de parceiros que ajudam o Hospital do Câncer, nós indicamos, então tem 120 associados. Então, saiu ali 20 por algum motivo, né? Mudança Sim. de região, enfim. Nós indicamos, passa pelo conselho, pelo crivo. Opa, são homens, são mulheres da sociedade. Sim. Que têm identidade com a nossa causa. Depois de alguns anos aqui, nós fazemos a eleição que nós formamos o conselho.
E do conselho tem o executivo, que é o presidente, e eles são os gestores. Então, são empresários que têm muito conhecimento, então são empresários de vários segmentos, que trazem um pouquinho de cada conhecimento e fazem a conversão para a filantropia. Sim. Então, assim, eu sempre falo assim, às vezes alguma entidade, até de fora, né, nos liga, Fábio, como que eu faço para captar recurso? Então, eu sempre falo, faça o estudo da sua empresa, da sua entidade, ela presta um bom atendimento, uma referência? Converse na tua cidade. Como que o munícipe da tua cidade, como que o habitante da cidade enxerga a tua entidade? Sim. Opa, ele enxerga, olha, como uma entidade que é bacana, mas o atendimento não é legal. Mas faça um feedback verdadeiro, uma crítica real. Sim. Opa, eu preciso melhorar aqui. Então a captação, ela parte de dentro para fora. O Hospital do Câncer é uma referência nacional e internacional em tecnologia. Mas nós não perdemos o nosso DNA, que é o atendimento humanizado. Sim. Nós acabamos de ser contemplados agora com o nível 2 da acreditação hospitalar, que preza pela humanização e segurança do paciente. Olha que legal. Isso no Brasil e no mundo, hospitais do SUS, né? Hospitais filantrópicos que têm essa acreditação, é pouquíssimos. Sim. E nós temos a honra, né, e a alegria de fazer parte desse seleto grupo. Olha, que bacana, Fábio, que bacana. E eu percebo que a ideia é porque quando você fala mais humanizado, que é extremamente importante, é por quê? Porque quem está ali está fragilizado. O paciente está fragilizado, a família está fragilizada. Então, eu imagino a carga emocional que essa doença traz e o que vocês também têm que trabalhar nisso. A questão de ser humanizado vai nessa direção? Exatamente. Diminuir o sofrimento. O Henrique, é importante, como nós vemos dessa parte acadêmica, né? Sim. Então a gente precisa, eu gosto muito dessa parte da comunicação. Então, assim, algumas palavras foram banalizadas ao longo dos anos. Certo. E a humanização começa pela portaria, quando o paciente chega. A nossa equipe tem treinamento continuado, tem o departamento de treinamento continuado. Então, o porteiro é treinado para receber bem esse paciente. Sim. Quando esse paciente chega, tem o visual para chamar a senha, tem o microfone, porque tem paciente que não sabe ler, não sabe escrever. Então, a humanização começa na recepção do paciente. Sim. Fez o atendimento, coloca a pulseirinha, identificação do paciente, acolhida. Sim. Um grupo de voluntários que parte da acolhida pega o paciente, leva até o departamento, vem a enfermeira, chama pelo nome, coloca dentro da consulta do médico. O médico saiu da consulta do médico, do lado de fora tem uma enfermeira com notebook, computador, que marca todos os exames que vai ter que vir fazer. Certo. Então, assim, é uma série de pequenos detalhes. Cuidado, eu acho que a humanização seria a soma de pequenos cuidados. Sim. E, para fechar, eu acho que fecha com chave de ouro a humanização da minha mãe quando ela fez a cirurgia lá. Minha mãe tirou a mama há 10 anos no Hospital do Câncer. Naquela ocasião, eu não era conhecido como eu sou lá hoje. E quando eu cheguei no hospital, na sala, no quarto, para pegar ela, que ela teve alta, a nossa enfermeira estava lá, até a enfermagem. Não sabia aonde eu trabalhava ali dentro. Eu abri a porta, ela estava penteando o cabelo da minha mãe e passando o batom na minha mãe. Então, até esses detalhes contemplam a humanização. Sim. Né? E junto com isso vem a acreditação hospitalar. É uma soma do cuidado. E o legal que você falou da educação continuada, né? Do treinamento continuado. Né? Não é eu vou lá, dou um treinamento e acabou. Né? É a ideia do treinamento, é a ideia do desenvolvimento desse pessoal interno, a conscientização deles, né? A compra desses valores que o hospital tem, eles compram, né? E oferecem isso ao cliente, o cliente não, ao paciente. O paciente. Né? O Henrique, o Hospital do Câncer, essa gestão que está hoje, sim, já estão completando 23 anos, 22 para 23 anos de gestão. Esse timaço, né, desses abnegados, desses voluntários, do atual time que assumiu o hospital. Sim. E eles, um dos primeiros critérios, quando eles assumiram, foi: isso aqui é uma gestão séria. Então, eu preciso ter profissionais qualificados. Sim. Então,
o meu cargo, por exemplo, às vezes alguns colegas de algumas entidades de fora me ligam, eu falo, o time de captação de recursos, quem que é o gerente? Fulano. Qual que é a formação acadêmica dele? Não, ele não é formado, ele é isso, ele é aquilo. Opa, vocês trabalham com indicadores? Vocês trabalham com BI interno? Não. Então, assim, o Hospital do Câncer tem uma gestão profissional. Então, da captação de recursos, a equipe técnica, nós não mensuramos quando o quesito é capital humano. Sim. Porque eu acho que um dos maiores patrimônios do Hospital do Câncer que nós falamos é o nosso corpo clínico. Os nossos médicos, Henrique, eles dão aula para o Brasil. Quantos pacientes chegam lá no Albert Einstein, chegam no Sírio-Libanês? Dr. Fausto foi meu professor. Ele trabalhou aqui, está lá em Londrina. Sim. Melhores do Brasil. Dr. Diogo Barretos está lá em Londrina. Sim. Só que tudo isso, Henrique, porque nós lutamos pela cura. Nós tentamos trazer tudo que tem de melhor. E tudo isso, Henrique, tem um custo muito alto. Sem dúvida nenhuma. Então, a nossa editoria pensa o seguinte: hoje nós temos alguns indicadores de cura que chegam a 70%. A referência... Só explica o que é um indicador de cura, Fábio. Cura é o seguinte: quantos por cento de paciente que ele tem cura? Qual que é a média de cura daquele tipo de câncer? Certo. Então, por exemplo, criança, alguns índices chegam a 91% de cura, 90%, 80% de cura. E se nós tivermos ali 90% de cura, e o maior índice de cura está lá em Houston, que é 1% a mais, 91%, nós não vamos medir esforços para buscar tecnologia, buscar conhecimento. Para entender o que está acontecendo lá. Para ver o que nós precisamos melhorar para alcançar. Porque esse 1% pode ser 3 crianças, pode ser 10 crianças. Sim. Se for uma criança, nós não vamos medir esforço. Sim. Então, nosso foco é buscar a cura. Que bacana. Só que hoje, Henrique, pós-pandemia, o custo operacional da área, o custo da gestão hospitalar ficou muito caro. Sim. Ficou muito caro. Mas, qual que é hoje são os meios de manutenção de uma entidade filantrópica? Certo. Então, geralmente, a entidade filantrópica é ela da comunidade e tem um convênio com o SUS. Perfeito. É a captação de recurso, você fala. Não, é o convênio, né? Então, nós temos convênio. Ok. Hoje, o convênio. Então, a entidade gestora é a Prefeitura de Londrina, então vem do governo federal, vem do governo estadual, passa, nós atendemos, mandamos para a Prefeitura, faz o faturamento e é feito o repasse para o hospital. Ok. Então, primeiro, do filantropia é o SUS, esse convênio. Sim. Aí depois tem mais duas fontes de renda. Em geral, tá? Quais são as outras fontes de renda? O atendimento do seu paciente, do seu aluno, quando é pai, enfim. Convênios e particulares. Então, hoje, toda essa estrutura que eu falei, que é esses equipamentos, mais esse corpo clínico, e essa equipe multidisciplinar que eu falei, que tem treinamento continuado, tudo isso também está à disposição para pacientes convênios, para pacientes particulares. Sim. Então, isso é uma fonte de renda. E a terceira fonte é a captação de recursos. Então, hoje, como a nossa gestão ela é muito qualificada, nós temos indicadores de quantos por cento vem do SUS, quantos por cento de convênios particulares, quantos convênios vêm de emendas parlamentares, que é uma outra fonte importantíssima. Sim. E quanto que vem do convênio particular e captação de recurso. Então, perante isso, qual que é o custo dessa receita? Porque, por exemplo, captação de recurso, eu tenho um time captando recurso. Sim. Eu tenho uma equipe, eu tenho um custo. Opa, essa parte do SUS, eu tenho uma equipe que vai atrás de convênios, fechar convênio com o SUS. Sim. O particular, eu tenho uma equipe, eu tenho uma despesa. O SUS me paga tanto perante o procedimento, o convênio paga tanto. Então, tudo isso é feito uma gestão e a nossa diretoria vai investindo e potencializando. Por quê? Para que a conta feche no final do mês. Sim. E essa conta que fecha, nunca fecha, né? Nunca fecha, Henrique. Ela é sempre um desafio. Sim. A gente falando aqui nos bastidores, né, sobre a economia, né? Eu acho que assim, o que nós estamos passando hoje na economia, no meu ponto de vista, sim, o maior complicador foi a pandemia. Certo. Porque alguns países, durante a pandemia, sofreram mais,
outros sofreram menos. E eu acho que o nosso país, o perfil do brasileiro, arregaçou a manga, foi para cima, durante a pandemia, sofreu menos. Sim. Eu digo a questão financeira. Certo. Mas agora, pós-pandemia, né? Essa questão complicadora, aí vem guerras pelo mundo. E outra coisa que eu falo. Não, há muito tempo eu não vejo um mundo. Eu achei que eu nunca mais ia ver um mundo do jeito que está hoje. Porque quando nós somos final de ditadura militar no Brasil, né? Estamos ali. Então, tudo que eu estou vendo hoje, cara, eu achei que não já tinha acabado. E tá voltando, você vê, está né, voltando Henrique? tudo. Tá voltando. E assim, eu acho que o nosso povo, ele é muito guerreiro. Sim. Eu falo que assim, isso é muito interessante falar. Antes de entrar no Hospital do Câncer, eu não confiava mais tanto no ser humano, no eu das pessoas. Sim. Eu vi que as pessoas queriam muito somente o consumismo, eram muito egoístas. Eu Sim. tinha uma visão. No Hospital do Câncer, eu vi como ter pessoas do bem. Que legal isso, Muitas Fábio. pessoas. E eu falo muito assim, ó, Henrique. O que eu falo? O bem, ele é silencioso, ele é quieto. O mal, ele é barulhento. Sim. Né? Que é aquela história do ovo de ganso e ovo de galinha. Por que o ovo de galinha vende? Porque a galinha faz barulho, botou, vende. O ganso faz quietinho. Então tem muito mais pessoas boas no mundo, muita gente boa. E eu falo que se o Hospital do Câncer é uma referência nacional, é porque ele está em Londrina, o norte do Paraná. O Paraná é um estado muito generoso. Então, assim, no Hospital do Câncer... É um estado de luta, né, cara? É um estado que sempre... lutador. O brasileiro, ele sabe se reinventar. Eu acho que, assim, no meu ponto de vista, certo. O que o brasileiro precisava aprender um pouquinho mais é a gestão financeira pessoal. Né? Isso daí um pouquinho, porque meu finado avô falava que não importa o quanto você ganha, importa como você gasta. Isso mesmo. E é isso que o Hospital do Câncer faz isso hoje. Ele tenta... Entrou um recurso XY, ele tenta fazer a melhor gestão possível. Porque se você faz o melhor que você tem na mão, você vai sempre fazer o melhor. Você nunca vai esperar mais. Sim. Então, assim, eu acho que os empresários, as pessoas, às vezes, pedem um orçamento maior para a sua diretoria, quer vender mais. Enquanto, de repente, ela virasse para dentro e visse o orçamento que ela tem, a equipe que ela tem, o produto que ela tem, querer fazer o melhor com o que tem na mão, eu acho que o sucesso veria mais fácil. Mas não tenha dúvida nenhuma. É você entender, é que eu sempre falo, fazer análise de ambiente, você entender os seus ambientes, você entender os seus recursos, principalmente a limitação dos seus recursos. Porque nós sempre batemos, mas não, se liga na limitação do seu recurso e o que de melhor você pode fazer com ele. Você vai dobrar esse recurso. E essa análise de recurso, Henrique, para a filantropia, ela é muito real. Porque é uma análise full time, 24 horas. Sim. As pessoas, às vezes, Fábio, eu preciso colocar um telão isso, eu preciso aquilo. Eu sento com a equipe de voluntário nosso, com o nosso time, e falo, pessoal, vamos fazer o melhor com o que nós temos na mão. Sim. Que dá certo. Ué. E dá certo. Então, com isso, você começa a olhar para o lado, valorizar o teu parceiro, valorizar aquela empresa que está contigo, aquele voluntário, aquele médico que é parceiro seu. Sim. Então, fazer o melhor que tem na mão. E, às vezes, pessoas querem fazer um evento para o hospital. Eu já falo, você quem? Eu quero fazer. Aí eu já... ninguém faz nada sozinho. Então, eu acho que assim, ninguém faz nada sozinho, avaliar o ambiente, avaliar o que você tem na mão. E eu acho que assim, você precisa valorizar. Assim, nós vamos prospectar um evento para o Hospital do Câncer, a pessoa chega e fala assim, Fábio, eu quero fazer um evento para 100 mil reais. Eu falo, olha, eu tenho um checklist aqui, um modelo de negócio. Olha que interessante. Modelo de negócio. Para fazer um negócio hoje, Henrique, nós temos um modelo de negócio, um checklist. Por quê? Para dar esse apoio. Porque nem sempre nossos parceiros têm a experiência e o suporte que nós temos, a vivência. Então, às vezes, você começa ali, eu quero fazer faturamento de 100 mil. Calma aí, eu tenho uma receitinha de bolo, eu tenho um plano de negócio para você chegar a 100 mil. Para você chegar a 100 mil, você precisa fazer um evento com, no mínimo, 500 pessoas. Você consegue colocar 500 pessoas no ambiente? Consigo. Olha... Escolher, tá? Aqui na tua cidade, tem um ambiente que comporta esse tanto de pessoa? Tá. Quem vai fazer comida para você?
Olha, tem aqui essa sugestão, é agregar a igreja, agregar a tal, o Rotary, agregar pessoas. Tá, temos que fazer... Quantos reais vai ser vendido o convite? Vamos fazer um leilão? Eu tenho um leiloeiro, uma equipe. Então, assim, a comida, tá? O cardápio, porco, vamos fazer um porco, mas não pode ser qualquer porco. Um porco no tacho para ter um valor agregado. Sim. Aí tem granja de porco, vamos pedir o porco. Então tem tudo tem tudo o passo a passo. Sim. Então voltando lá, é a gestão, é o marketing atuando, só que assim, eu tive que reaprender do zero, Henrique. Por quê? Porque quando nós saímos da academia, né, da faculdade, certo. Nós saímos assim, olha, vamos montar um material aqui. Temos que fazer azul, porque azul atingimos tal público, temos que isso, olha, vamos publicar aqui, por que dá resultado? Olha, para mim, o resultado na filantropia é um só, trabalho. Certo. Se você ficar no escritório esperando alguém vir fazer doação para você, Henrique, não vai vir. Sim. Agora, se você arregaçar a manga, meu amigo, ir para campo, trabalhar de segunda a segunda, sim, representando uma entidade que tem uma diretoria séria, dedicada, que tem uma equipe do funcionário da portaria, todos têm o mesmo carinho para com o paciente, que é o motivo de você existir, você vai ter sucesso. Sim. Agora, se você pegar e nas mídias sociais, montar um textinho bonito, colocar uma... Então, assim, de fato, acho que tem que fazer a correção aí na minha colocação. Sim. Isso, para alguns segmentos, funciona, Henrique. Mas para filantropia, você não tem muita mensagem. Sim. Tem que ser direto. Se, por exemplo, numa reunião de negócio para algum segmento, você consegue fechar um bom contrato mostrando uma bela apresentação, pelo lado do material impresso bonito. Sim. Agora, um site legal. Você tem que ter tudo isso na filantropia. Sim. Só que isso, na filantropia, tem que ser apenas o suporte para você arregaçar a manga e pedir. Sim. Porque se você fazer várias reuniões e você não pedir, não ser direto, você não consegue. Eu acredito, Fábio, até que quando a gente fala da questão de marketing, para a filantropia, eu acho que é uma nova ciência, eu acho que é uma nova categoria de marketing. Por quê? Porque tem muita coisa que você inverte, tem muita coisa que você vê do avesso, não é mesmo? Né? Uma que você não está vendendo um produto, você não está vendendo um serviço. Você não vai entregar nada tangível nem intangível, igual você falou. E tecnicamente, Henrique, é um desafio muito grande. Isso é algo muito grande, porque as pessoas... Então, tem várias fatias de segmento ali, né? Então, muitos falam, opa, peraí, a filantropia ali é obrigação do governo. É obrigação do grande empresário, é obrigação disso, é obrigação. Se a gente não arregaçar a manga e fazer a nossa parte... Sim. Então, você chegar no empresário, você convencer ele a fazer um evento, é um desafio muito grande. Sim. Só que eu acho que, assim... eu acho que isso você aprende Afinal, qual que é o retorno, né, cara? Qual que é o retorno? Olha, e assim, em muitas reuniões, Henrique, então, assim, qual que é o passo a passo? Né? E como eu falei, como eu tenho um plano de negócio para organizar um evento, eu também tenho meu plano de negócio pessoal para captação de recursos. Certo. Então, esse plano de negócio para captação de recursos, o que seria? Primeiro, olhar a entidade, mapear a entidade, ver os pontos fortes da entidade, os pontos que podem melhorar. Os pontos bons, vamos deixar ali quieto, vamos potencializando. Os pontos que precisam melhorar, vamos investir. Vamos trabalhar 1 ano, 2 anos interno. Vamos qualificar a equipe. Vamos criar uma entidade transparente na prestação de contas. Sim. Uma entidade que você coloca ali, começa a construir uma ala, daqui 2 anos está pronta. Então você tem que construir uma marca. Ou para construir a marca. Então você tem que levar em massa. Aí você procura meios de comunicação, procura... formadores de opinião, professores, empresários. Sim. Formadores de opinião para te representar. Sim. Para seguir uma linha
Depois disso, você começa a captar. Nesse captar, você convida o empresário para conhecer o hospital, a Sim. entidade. Nem sempre o empresário vai ter tempo para ir até a entidade nos dias de hoje. Sim. Aí você vai falar um pouco da entidade, mas falar um pouco. Por quê? O empresário, você tem que falar mais do negócio dele do que da entidade. Olha que interessante. Você tem que pegar confiança. Perfeito. Eu acho que um dos segredos é você passar essa segurança, você passar. Então, quando você passa a credibilidade da tua entidade, você dá um grande passo na captação de recursos. Sim. Hoje, quantas pessoas... Qual é a rede? Você tem número? Você tem essa ideia? Ô, Henrique, nós consideramos a rede de ajuda ao Hospital do Câncer todo doador, todo voluntário, todo colaborador, todo parceiro. Certo. Então, doadores, né? Que nós temos doador no Carnê, doador na Copel, nós temos vários projetos. Uma pessoa pode entrar e pedir para doar via Copel? Pode, nós temos Olha que bacana. Nós temos vários projetos. Dentro dessa construção da captação de recursos, do marketing, nós nunca podemos, Henrique, colocar todo o teu esforço de trabalho, captação, em um único projeto. Certo. Então, ter mais projetos é um dos segredos. E quando você tem que ter mais projetos, você precisa pensar que um projeto não pode concorrer com o outro. Eu não posso ser concorrente do próprio hospital. Projeto, perfeito. Então, você tem que começar a estudar os segmentos. Então, para esse segmento, eu vou montar eventos, desenvolver eventos. Para esse aqui, eu vou pedir saco de soja. Para esse aqui, eu vou pedir carnezinho. Para esse, eu vou pedir Copel. Para esse, nota fiscal, nota Paraná. Sim. Nesse aqui, eu vou pedir o imposto de renda Pronon, FIA. Então, nós temos vários... Então, assim, a captação de recursos, o marketing, a parte acadêmica dentro de uma instituição filantrópica, ela é muito ampla. Certo. A estrutura do treinamento que você falou, Fábio, eu sempre estou preocupado na formação de pessoas, cara. É a essência O treinamento desse podcast, continuado. o treinamento continuado. Como é que se dá isso? Olha, nós temos 2 linhas dentro do Hospital do Câncer. Sim. A primeira linha é o treinamento continuado, que a equipe de enfermagem dá para a equipe de enfermagem, para os profissionais da saúde. Certo. Profissionais com... E o que implica quais são os assuntos, os temas? Olha, é muito interessante. Por quê? Então, esse time é um time de especialistas, de mestres, de professores. Então, começa um time qualificado. Nós temos, se eu não me engano, são 4, eu não sei o nome correto dizer, mas são 4 modelos de pessoas, né? São projetos ali, são 4 que custam de mais de 100 mil reais. Certo. Eles têm o peso de um paciente, eles têm textura, até o olhar, algo assim absurdo, para treinar o atendimento no paciente. Perfeito. Tratar a segurança. Perfeito. Como que o técnico, ele passa o paciente de uma maca para uma cama. Sim. Como que ele faz um acesso. Então, Sim. tem um treinamento num todo. E o nosso RH, com a nossa diretoria também, investe em congressos, curso que tem de novidade aqui no Paraná, em São Paulo, fora do país, em congressos. Hoje, Sim. por exemplo, nós temos médicos na Europa participando de cirurgia torácica. Que bacana. Então, assim, tem médicos nossos que dão que participam como palestrantes. Nós temos hoje uma equipe até de arquitetura, né? Por quê? A segurança do paciente está envolvida dentro da arquitetura. Lógico. Porque toda a ala nova, regulamentação, e a Bárbara, que coordena esse departamento, ela faz curso em Houston, Estados Unidos. Sim. E ela também participa como palestrante em São Paulo. Sim. Isso tudo trazendo também conhecimento para o hospital. Sim. Então, a nossa preocupação é que os nossos mentores, os nossos educadores tenham uma qualificação diferenciada. Perfeito, perfeito. Falando de número agora, quanto que o Hospital do Câncer ele precisa por mês? Henrique, hoje nós temos... Para responder para você essa Sim. pergunta, eu preciso falar do nosso volume de atendimento. Perfeito. Porque se eu falar o montante, você vai assustar. Perfeito. Então, pensa numa entidade... Mas quando é montante atendimento...
a conta vai fechar. Pensa numa entidade que é a nossa, o Hospital do Câncer, que está em Londrina, mas atende nosso Paraná. O nosso hospital hoje tem 24 mil metros de obras prontas, construída. Nós temos hoje 47 mil pacientes em atendimento. Em atendimento. 47 mil pacientes. Nós temos hoje 1.180 funcionários. Nós temos 240 médicos. Por dia passa no Hospital do Câncer acompanhante, quem vai visitar, por consulta, por cirurgia, por rádio, por procedimento, e funcionários de 6 a 7 mil pessoas. Uma entidade dessa tem um custo médio por mês de 15 milhões de reais. Nós temos quimioterapias que um protocolo chega a custar de R$400 a 80 mil, Entendi. 40 mil. O ciclo ele é contemplado de 21 em 21 dias, às vezes. Tem várias modalidades de ciclo. Certo. Que números malucos, hein, Fábio? Perante esse número, Henrique, nós temos 43%, 45% de variação mensal de repasse do SUS, que é o que vem do SUS. Sim. Nós temos uma média de 30% a 35% dos convênios e particulares. Lembrando que do atendimento são 93% SUS e 7% convênio particular. Só que esse 7%, ele paga, né, o custo de 30% a 35%. E os outros 25%, 27%, 20% são as doações. Perfeito. Tudo na casa do milhão. É muito dinheiro, né? É muito dinheiro, muito investimento, muita gente. É muita gente, Henrique, mas nós falamos assim, é muito investimento, mas nós falamos que para um boleto de R$1 milhão ser pago, eu tenho que ter R$10. Se eu tiver R$999, eu não vou quitar aquela dívida. Perfeito. Meu nome vai ficar sujo, ou eu não vou conseguir comprar um equipamento que vai salvar vidas. Então, R$10 faz a diferença. Indo um pouco além. Hoje, quanto custa uma gelatina? R$1,50? Mais ou menos. Uma gelatina. Para um paciente pós-cirúrgico, fez uma cirurgia ali no estômago, alguma situação dessa, vai dar para 2, 3 alimentações. Entendi. Então, cada centavo que entra, não importa se o doador doou, tem possibilidade de doar R$10 Sim. ou 10 mil. Sim. Cada centavo que entra é necessário e muito valorizado. E é uma questão de conscientização também, né, Fábio? É conscientização. E assim, hoje, o hospital é uma referência, as pessoas querem ajudar. Mas como eu falei, se não tiver um time para fazer abordagem, para pedir, para desenvolver um projeto, ninguém chega lá e fala que quer. Só fica na boa vontade. Não. Né? Existe alguns que vão levar. Mas tanto é que nós temos um call center que faz a ligação, com 14 colaboradores que trabalham de manhã, 14 que trabalham à tarde. Então é um time, né? Sim. Mais o supervisor, é um time de 30 pessoas ligando, buscando doação. O porquê que nós tivemos que montar esse time? Porque só a doação espontânea não mantém um gigante desse. E eu já fazem, agora, em agosto, 4 anos que eu mudei de departamento. E no departamento que eu estou hoje, nós criamos, né, novos projetos, colocamos para funcionar. Quando ele estiver estabilizado, vamos contratar uma equipe para tocar e criar novos projetos. Certo. Então, somente aqueles projetos de 4 anos não eram suficientes mais. Sim. Tivemos que criar novos projetos. Hoje, o agronegócio é um pilar muito importante para o Hospital do Câncer. Sim. O agro sempre nos ajudou, como a indústria, como prestação de serviço, comunidade, governo, sempre fomos muito privilegiados. Sim. Mas pós-pandemia, o pilar do agronegócio é um dos principais hoje, que ajuda de maneira real por várias frentes. Sim. A exemplo disso é a Sociedade Rural aqui do Paraná, de Londrina, né? Que nos ajuda na Expo Londrina em várias frentes. A Sociedade Rural sempre foi muito ativa na comunidade. Muito ativa, né? Os presidentes agora, com o Marcelo Alcadre, essa diretoria, o Davi Dequeche, todos os diretores, o Ivaldo Benvém, vou parar de falar diretor, porque são todos
muito comprometidos com a nossa causa. Que bacana, né, Fábio? Demais. Você vê essa preocupação da sociedade e é o que você falou. Se não for lá e cutucar, se não for lá lembrar, se não for falar, opa, nós precisamos, mesmo a boa vontade acaba não acontecendo. E uma coisa que eu percebo também, Fábio, é onde eu vou em Londrina eu encontro as caixinhas. O carnezinho nosso, o cofrinho. O cofrinho de vocês. Percebam, gente, vocês vão em vários estabelecimentos comerciais, do lado do caixa tem uma caixinha que é do Hospital do Câncer, não é isso? Exatamente. Essa caixinha é muito interessante, porque há mais ou menos uns 10 anos desse projeto, mentira, uns 8 anos. Há 8 anos atrás, surgiu uma necessidade, né? A diretoria propôs, falou, Fábio, nós precisamos crescer essa questão de cofrinhos. Na época nós tínhamos cofres quadrados de metal, não tinha mais do que 50 cofres na cidade, 50. Sim. Eu falei, opa, vamos arregaçar a manga. Qual que é o objetivo? Porque assim, por eu ter essa experiência na parte acadêmica, então para mim tudo é um projeto. Objetivo geral, objetivo específico. Sim. Aonde você quer chegar e como chegar. Todo projeto nosso, eu trabalho dessa maneira, tá? Quantos cofres, diretoria? 14 mil. Hã? Como que eu vou explicar para eu? Fabião, nós vamos dar o orçamento que você precisar, faz 3 orçamentos, apresenta pra gente, vamos avaliar. 14 mil. 14 mil cofres. Tá, comecei a levantar, busquei o tiro de guerra. Conversei com até então o comandante subtenente, esqueci o nome dele, tá um pecado. Fui lá, conversei com ele, mostrei o hospital, os atiradores. Pegava eu e voluntário, pegava os atiradores lá de manhã, 7 horas da manhã, após a instrução, levava na cidade. Parabéns pro tiro de guerra. O tiro de guerra que distribuiu todos os cofrinhos. Parabéns, tiro de guerra. Fomos para Londrina, Rolândia, Cornélio, Arapongas, Apucarana. Na ocasião, se eu não me engano, chegamos em 52 municípios, chegamos a 18 mil cofrinhos. Aí vamos atrás de orçar o cofrinho, para o projeto ser viável. Aí fui atrás de patrocinadores para pagar o projeto. Então, assim, muito estudo. Então, assim, o Henrique, tudo que a nossa diretoria propõe, primeira coisa, eu passo como um projeto. Objetivo geral. Aonde nós queremos chegar? Inclusive, no projeto que eu estou hoje, né? Cheguei na nossa diretora, falei, Mara, leilão. A nossa região não tem gado. Sim. Quantos leilões que você quer? 12 leilões. Falei, Mara do céu, um por mês, como que eu vou fazer isso? Até então era um projeto faraônico, impossível de alcançar. Impossível. Ela, né, visionária, falou, Fábio, objetivo, 12, né, objetivo geral. Ela fala, igual você sempre fala tudo. Objetivo geral, 12. O específico, como chegar lá? Você vai fazer no primeiro ano 4, no segundo ano repetir os 4 e mais 4, e no terceiro ano 4 mais 4, e contemplar os 12. Sim. Então, seguimos essa receita, né? Esse caminho, esse norte que a Mara passou. Sim. E graças a Deus, hoje, passamos muito dessa meta. Com 3 anos, nós triplicamos essa meta. Que legal. E falar de leilão e boi, eu lembrei que existia um professor Lafranc, ele doava um boi sempre, não é? Tem uma história de um boi dele, não é? É importante falar da família Lafranc dentro do Hospital do Câncer. Ok. Né, uma família parceira, sempre nos ajudou. Nós temos uma ala lá atual de cuidados paliativos, o finado Marco Lafranc, né? A professora Elizabeth Lafranc, né? Na sequência, fez o aporte para nós. Na ocasião, alguma coisa em torno de R$700 mil. Uma ala maravilhosa. A UTI infantil fizeram um aporte. Então, assim, a família Lafranc nos ajudou muito. Recentemente, doaram para nós também um carro do finado Marco Lafranc, que logo vamos fazer um leilão aí, talvez também, algo grande nas mídias aí, oportunidade para chamar o pessoal que com legal. Toda a renda para o hospital. E esse leilão que você citou, um leilão muito importante, leilão Aravete, criado dentro do timaço da Aravete de Arapongas, né? Sim. Que durou muitos anos, muitas edições, deu um apoio, foi o grande evento, né? Até hoje, muitos grandes frutos. Então, assim, é um projeto que nós temos
muita gratidão e respeito. Eu lembro da história que era um boi que o professor Lafranc tinha doado, e aí todo mundo comprava o boi e devolvia o boi. Olha, na verdade, eu não estava na origem do leilão. Sim. Mas tem algumas situações que é mais ou menos assim. Era a turma de veterinária, no churrasco, sobrou um gado, sobrou uma carne, e algum aluno falou de doar para o hospital, tinha professores ali, o time da Unopar falou de doar. Na doação, falou, opa, vamos pedir um gado também. O primeiro ano foi algo pequeno, dali por diante começou a ficar grande. Não sei em qual edição, ficou muito grande. Aí eles colocaram a Vaca Vitória. A Vaca Vitória. E a Vaca Vitória, que era essa vaca que você falou. Então, que sempre que ele matava era o time da Unopar, que o ano seguinte voltava para o leilão e tinha arrematação. Por quê? Era um leilão feito a muitas mãos. Sim. Então, tinha os voluntários de Rio Bom, de Ivaiporã. Não vou parar de falar, porque era todo o Paraná que ajudava ali eles. Certo. E o pessoal fez um jantar dançante. Então, arrematava a vaca, a Vitória, e doava novamente. Então, era assim, é um grupo realmente de verdadeiros abnegados. Que legal. Como Londrina é bacana, né, cara? Eu sou fã de Londrina, né? Eu sou nascido e criado em São Tomé, vizinha Cianorte. Mas, olha, eu me considero um pé vermelho. Eu sou londrinense. Tive oportunidade de trabalhar em São Paulo, Curitiba, Maringá. Não fui, eu quero me aposentar. Hoje, quero me aposentar no Hospital do Câncer. Olha, que porque bacana. Eu tenho para mim, né, como nós conversamos anteriormente, Sim. Eu acho que o sucesso profissional, essa palavra tem que ser interpretada. Sim. Porque tem gente que pensa que sucesso é ganhar 50 mil. Eu tenho amigos que têm o sucesso que ganha 50 mil, tem uma despesa de 50 mil, não tem saúde mais, não tem tempo para gastar. E o significado, né? Significado. Eu acho que tudo... O propósito. O propósito. Eu ia falar isso. Nós falamos muito sobre propósito, que é importante ter o propósito. E talvez quando nós vamos ficando mais velhos, nós entendemos essa ideia de propósito de uma melhor forma. Né? Mais velho, eu acho... Não mais velho. É que é uma sequência. Quando você fica mais velho, tradicionalmente, você casa, você tem filho, você constitui uma família. Então... essa soma enriquece muito a tua visão. Eu acho que assim, existe o Fábio solteiro, foi um crescimento. Sim, o Fábio quando namorou, minha esposa, casado com a Eliane, que é minha esposa, deu um norte, somou, depois veio o Arthur, eu acho que é uma soma. Então quando você evolui, papai, você começa realmente a valorizar mais o tempo. Sim. E consequentemente você começa a ser mais estratégico. Você começa a pensar mais. Porque, por exemplo, hoje, às vezes, eu não tenho mais aquela ansiedade. Vamos colocar um negócio, vamos desenvolver um projeto? Vamos. Não, calma. A ansiedade vamos lá estudar, em cima. Vamos fazer uma pesquisa. Alguém já fez isso? Deu certo? Por que deu certo? Qual entidade? De qual estado? Qual país? Então, hoje, eu aprendi muito isso, Henrique. Investir o nosso tempo em planejamento. Perfeito. E depois executar. Então, quando você tem uma família... Então, hoje, o planejamento familiar... Como eu falei, quando eu me formei, fiz minha especialização na PUC, eu ajudei muito lá o corpo docente, porque eu sou apaixonado por projeto. Certo. A parte dos projetos, dos TCCs, eu dava muito apoio. Porque eu amo. E eu trouxe aquilo para minha vida profissional e pessoal. Então, assim, na minha vida pessoal... Amor, nós queremos viajar no que vem. Qual que é o custo da viagem? Uma viagem com qualidade. Para isso, nós temos que investir quanto por mês? Nós queremos comprar uma casa, morar no condomínio? Quanto que nós precisamos guardar por mês? Sim. Qual que é a renda mensal? O investimento? E é assim os projetos do Hospital do Câncer. Sim. Vamos fazer alguma coisa nova na captação? Qual que é a mão de obra que eu preciso? Qual que é o valor que eu vou ter que arrecadar para investir? Quais cidades que eu vou investir, que eu vou desbravar esse projeto? Quais cidades que eu tenho o perfil do público deste projeto? Então, tudo tá pautado em planejamento em cima de projeto. Quem planeja erra menos, quem planeja economia, quem faz planejamento econômico. Olha aí, uma dica importante. Quem planeja erra menos. Não tem a quem dúvida. Quem não mede,
não administra. Exatamente. Acha. E ninguém pode trabalhar em cima de achômetro. Achismo não existe. Achismo é eu não sei. Né? Achismo é eu não sei. Estou chutando. É o tal do depende? Do depende. Depende? Depende. Fábio, estamos chegando ao fim. Eu queria aí que você desse uma mensagem para o pessoal que ele quer ajudar o Hospital do Câncer, pessoas que acham que tem projetos impossíveis, que são difíceis, e que se investir, e não estou falando de dinheiro, investir tempo, investir conhecimento, é possível. É isso? Exatamente. Então, acho que essa mensagem, ela é um mantra que eu tenho desde que eu me formei na faculdade. Para mim, o sol nasce para todo mundo lá e se põe para todo mundo lá. Se você procurar a história de todo grande empresário, grande profissional, eles vieram de baixo e trabalharam mais do que 12 horas por dia, mais do que segunda a sexta. Eles ouviram mais do que falaram e o foco sempre foi muito trabalho, planejamento e suor. Não tem segredo para o sucesso. O segredo é muito trabalho e muita honestidade. Muito trabalho com muita honestidade. E o Hospital do Câncer é uma referência nacional. E eu trago essa oportunidade, você que sempre quis ajudar uma entidade séria, que precisa, que tem um atendimento humanizado, que tem uma transparência muito grande na sua gestão, entre em contato com o Hospital do Câncer. Nós temos lá no nosso site, né, que é o hcl.org.br, e o telefone de contato para o WhatsApp, que é o 43 3343 3300. 1000 maneiras de ajudar. Tiver qualquer ideia, chegue até nós, porque ninguém faz nada sozinho. Amém, Fábio. Tamo Fábio, junto. Um grande prazer tê-lo aqui comigo. Satisfação, meu mentor. Total. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. Estou com o Fábio, tenho muito orgulho do Hospital do Câncer de Londrina, sei da história. Parabéns a toda a sua equipe, parabéns a todos do Hospital do Câncer. Um grande abraço e até uma próxima vez. Até mais.